Sutilmente, Jesus de Nazaré estava anunciando a Tiago que a sua morte ocorreria muito antes que a do seu irmão. Ajudar-vos-ia muito saber que a verdadeira sabedoria compreende discrição e coragem a um mesmo tempo. Aprendereis a sagacidade, para acompanhar a vossa agressividade. Virão momentos supremos em que os meus discípulos não hesitarão em dar as suas vidas por este evangelho. Mas, nas outras circunstâncias, nas ordinárias, será melhor acalmar a ira dos não crentes para poderdes viver e continuar a pregar a boa nova. Enquanto tiverdes forças, vivei durante muito tempo para que o vosso trabalho seja frutífero em almas ganhas para o reino celestial. Terminadas as suas palavras de despedida a Tiago, Jesus foi até o fim da mesa. Ali encontrava-se André, o seu fiel ajudante. As suas frases relacionadas com a chefia do apóstolo não deixaram lugar a dúvidas. André, representaste-me com fidelidade como cabeça dos embaixadores do reino celestial. Apesar de teres duvidado muitas vezes e noutras ocasiões teres manifestado uma clara e perigosa timidez, mesmo assim foste sempre sinceramente justo nas tuas relações com os teus companheiros. Desde a tua nomeação, e a dos teus irmãos, como mensageiros do reino, soubeste governar-te a ti mesmo nos assuntos administrativos do grupo. Em nenhum outro assunto temporal tive de agir para dirigir ou influenciar as tuas decisões. Só o fiz para te ensinar, tendo em vista as tuas deliberações nos grupos futuros. No meu universo e no universo dos universos do meu Pai, os nossos filhos e irmãos são tratados como indivíduos em todas as suas relações espirituais. Mas nas de grupo procuramos que exista uma direção. O nosso reino é um reino de ordem, onde duas ou mais criaturas atuem em cooperação, sempre existe essa autoridade. E agora, André, dado que és o chefe dos teus irmãos pela autoridade da minha nomeação, e dado que assim tens servido, como meu representante pessoal, já que estou prestes a partir e a ir para o meu Pai, liberto-te de toda responsabilidade no que diz respeito aos assuntos temporais e administrativos. De agora em diante podes não exercer jurisdição sobre os teus irmãos, exceto a que tiveres ganho pela tua capacidade como guia espiritual e que eles reconheçam livremente. A partir deste momento podes não exercer nenhuma autoridade sobre os teus irmãos, a não ser que eles a restaurem. Mas esta libertação como cabeça administrativa do grupo de forma alguma diminui a tua responsabilidade moral para fazeres tudo o que estiver nas tuas mãos com respeito à manutenção da união de todos no período de prova que se avizinha. Daqui em diante apenas exercerei autoridade espiritual sobre entre vós. Se os teus irmãos desejarem manter-te como conselheiro, digo-te que deves fazer tudo o que puderes para promover a paz e a harmonia, tanto nos assuntos temporais como espirituais, entre os grupos de sinceros crentes no Evangelho. Dedica o resto da tua vida a incentivar os aspectos práticos do amor fraterno. Sei amável com os meus irmãos na carne. Manifesta uma devoção amorosa e imparcial aos gregos, do oeste, e a Abner, do leste. Embora estes, os meus apóstolos, venham a ser dispersos dentro de muito pouco pelos quatro cantos da terra para proclamarem boa nova da salvação, deves mantê-los unidos durante o tempo de prova que se avizinha. Nessa altura teres de aprender a crer neste evangelho sem a minha presença pessoal. E assim, André, apesar de não recaírem em ti os grandes trabalhos que os homens veem, contenta-te em ser o mestre e conselheiro dos que os fazem. Continua com teu trabalho na terra, até o fim, e assim continuarás este ministério no reino eterno. Não te disse muitas vezes que tenho outras ovelhas que não são deste rebanho? A despedida seguinte foi para os gêmeos Alfeu. De pé, entre os dois, anunciou-lhes: Meus filhos, vós sois um dos grupos de irmãos que escolheram seguir-me, como eu não conhecia com exatidão como fora a escolha dos 12, aquelas palavras confundiram-nos. Será que só metade dos discípulos, os irmãos Alfeu, André e Simão Pedro e os também irmãos João e Tiago de Zebedeu, escolheu seguir o Mestre? E os outros 6? Os motivos que justificavam o nosso regresso continuavam a multiplicar-se. Os 6, prosseguiu Jesus, tendes trabalhado bem e em paz com a vossa própria carne e sangue. Mas ninguém o fez melhor do que vós.
Aproximam-se tempos duros, talvez não compreendais tudo o que vai acontecer, mas não duvideis de que uma vez fostes chamados para a tarefa do reino. Por algum tempo não haverá multidões para dirigir. Mas não desanimeis. Quando o vosso trabalho nesta vida estiver concluído, receber-vos-ei no alto, e ali, na glória, falareis da vossa salvação aos exércitos seráficos e às multidões dos altos filhos de Deus. Dedicai a vossa vida a engrandecer as tarefas triviais, mostrai a todos os homens e aos anjos como o homem mortal pode ser alegre e forte. E, após o vosso tempo ao serviço de Deus, voltai aos trabalhos dos dias passados. Se, de momento, virdes concluir o vosso trabalho nos assuntos exteriores do reino, voltai às tarefas cotidianas. E fazei-o com a nova luz da experiência de saber-vos filhos de Deus. A vós, que tendes trabalhado comigo, tudo se vos tornou sagrado. Todo o trabalho terreno se tornou no serviço ao Deus Pai. E quando ouvirdes notícias dos feitos dos vossos anteriores companheiros apostólicos, regozijai-vos com eles e continuai o vosso trabalho diário como os que esperam em Deus e servem enquanto esperam. Tendes sido os meus apóstolos e sempre o sereis e recordar-vos-ei no reino que há de vir. Era a primeira vez que Jesus de Nazaré revelava que vários dos seus homens mais próximos não desempenhariam a tarefa de evangelizadores depois da sua partida. A verdade é que, excetuando uns poucos discípulos, as atividades apostólicas do resto do grupo quase não ficaram refletidas nos escritos e nas tradições dos cristãos. Filipe foi o seguinte. De pé, como os outros, ouviu atentamente o seu rabi. Filipe, fizeste-me muitas perguntas loucas. E eu fiz o possível para responder a todas. Agora vou responder à última, que surgiu na tua mente muito honesta, embora pouco espiritual. Estive todo o tempo a ir em tua ajuda, enquanto tu te interrogavas. Que farei eu se o mestre se for embora e nos deixar sozinhos no mundo? Ó, tu, homem de pouca fé! E, mesmo assim, tens quase tanta como muitos dos teus irmãos. Foste um bom servidor, Filipe. Falhaste poucas vezes. E uma dessas falhas, utilizando-la para manifestar a glória do Pai, ao que estará se referindo. Interveio Curtis. Também não lhe soube responder. Eu sabia que Filipe era o responsável pela intendência geral do grupo, mas, naquele momento, não conseguia imaginar de que falava o Galileu. Quem poderia supor que eu próprio contemplaria a falha em questão? Mas não antecipemos os acontecimentos. O teu ofício de servidor está prestes a terminar. Em breve deverás fazer o trabalho para que foste chamado, a pregação deste evangelho. Filipe, tu sempre quiseste que te mostrassem as coisas. Em breve vais ver grandes fatos. Dado que foste sincero, mesmo na tua visão material, viverás para ver as minhas palavras cumpridas. E nessa altura, quando te for concedida a visão espiritual, continua no teu trabalho, dedicando a tua vida à condução da humanidade em busca de Deus e das realidades espirituais, mas com os olhos da fé, não com os da mente material. Recorda, Filipe, que tens uma grande missão na Terra. O mundo está cheio de homens que olham para a vida como tu fizeste. Tens um grande trabalho para fazer, e, quando estiver concluído, virás a mim, no meu reino, e terei um grande prazer em mostrar-te o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem a mente mortal concebeu. Entretanto, sê como uma criança pequena no reino do Espírito e permite-me, como Espírito do novo Mestre, guiar-te para o reino espiritual. Desta forma poderei fazer muito por ti, o que não pude levar a cabo enquanto permaneci contigo como um mortal. E recorda sempre, Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Ao terminar, Filipe voltou a reclinar-se. E os passos do mestre dirigiram-se para o divã seguinte, o de Bartolomeu ou Natanael. Este pusera-se de pé, mas Jesus indicou-lhe que se sentasse, fazendo o rabi outro tanto, acomodando-se ao lado dele. E falou-lhe assim: Natanael, aprendeste a viver acima dos preconceitos e a praticar uma tolerância cada vez maior, dado que te fizeste meu apóstolo. Mas ainda há muito para aprender. Foste uma bênção para os teus companheiros, sempre admoestados com a tua sinceridade.
Quando me tiver ido embora, talvez a tua franqueza inteira nas relações com os teus irmãos, quer com os antigos quer com os novos. Deves aprender que até a expressão de um bom pensamento tem de ser modelada de acordo com o nível intelectual e o desenvolvimento espiritual daquele que ouve. A sinceridade é mais útil nas tarefas do reino quando se junta à discrição. Se aprendesses a trabalhar com os teus irmãos, poderias finalizar muito mais coisas. Mas se te encontrares a ti mesmo na busca daqueles que pensam como tu, nesse caso dedica a tua vida a demonstrar que o discípulo conhecedor de Deus pode chegar a ser um construtor do reino, mesmo quando está só e separado dos seus irmãos crentes. Sei que serás fiel até o fim. E um dia dar-te-ei as boas-vindas no amplo serviço do meu reino, lá no alto. Bartolomeu dirigiu-se então ao rabi, perguntando-lhe: tenho ouvido os teus ensinamentos desde a primeira vez que me chamaste ao serviço deste reino. Mas, honestamente, não consigo compreender todo o significado do que nos dizes. Não sei que mais devemos esperar. E acho que a maioria dos meus irmãos está perplexa, como eu, embora hesitem em confessar a sua confusão. Podes ajudar-me? Meu amigo, respondeu Cristo logo a seguir, não é estranho que estejas perplexo no teu esforço por compreender o significado dos meus ensinamentos espirituais. Carregais com o preconceito da tradição judaica e colocais o empenho todo em interpretar o meu evangelho de acordo com os ensinamentos dos escribas e fariseus. Ensinei-vos com a palavra da minha boca e vivi a minha vida entre vós.